Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com o primeiro podcast Sem Tabu, o primeiro. E eu me chamo Alexandre Felipe e eu vou ter a honra de dividir essa bancada com quem? Com a maravilhosa... Eu vou deixar ela se apresentar, tá? É com você. Eu sou Denise Tremura, a D Tremura do Twitter, das redes sociais. E nós estamos aqui no primeiro episódio do Sem Tabu e estamos junto nessa, pessoal. E hoje com uma convidada muito especial. Né? A gente ficou pensando assim, o nosso primeiro tem que ser uma pessoa que arrasa, uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita e não poderia ser diferente. E a gente chamou quem? A Gaia do Brasil. Eu tava procurando essa pessoa. Seja bem-vinda, Gaia. Oi, Dê. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo aí que está assistindo em casa. É isso aí, vamos bater papo, vamos falar sobre as nossas realidades, né? E antes de começar, eu queria falar para você que quer patrocinar esse podcast. É só entrar em contato com a gente aqui nas redes sociais e a gente vai ter a honra de divulgar a sua marca ou o seu produto, tá? E Gaia, para quem não te conhece, quem que é a Gaia do Brasil? Olha, a Gaia do Brasil é um experimento que acabou virando gente. Na verdade, a Gaia, o conceito do nome, né, mesmo, Gaia do Brasil, era uma criação minha, numa experimentação, né? Então, eu como pessoa, sou uma pessoa que hoje me identifico como transgênero fluido, mas estou num processo constante de mutação, né? Então, assim, Ale, eu não me determino, né? Eu acho que a vida ela é cíclica. Assim como é cíclica, nós estamos nesse processo também de evolução. Então, eu acabei não determinando o que sou. Eu estou como uma pessoa transgênero fluido em processo de me encontrar cada vez mais. E a Gaia foi um nome criado justamente para eu personificar todas as minhas ideias e tentar instruir isso de uma forma artística. Então, eu criei a Gaia como um projeto de arte mesmo. Então, eu já tinha feito... Geralmente, as pessoas, quando começam a se montar, elas começam a se montar e vai que vai. Eu não. Antes de começar o trabalho de drag, que eu comecei fazendo drag, né? Hoje eu já não me identifico mais como drag queen só. Eu planilhei todas as coisas. Eu comecei a planilhar, eu falei, olha, eu preciso fazer isso para chegar nisso, fazer isso. E aí, quando eu apareci, as pessoas já achou que eu já era alguém conhecida há muito tempo. Então, eu fiz uma fraude de mim mesma. Sim, eu inventei uma fraude sobre mim mesma, assim. Não inventei mentiras, mas eu criei uma fraude sobre mim, sobre minha vivência. Então, quando as pessoas já viram a Gaia com um grau de maquiagem avançado, figurino e tal, elas já acreditavam nisso, né? Porém, eu nunca trabalhei para o público LGBT, entendeu? Eu nunca fiz um show na Mixed Club. Eu nunca fiz um show na Parada de Rio Preto. Quando eles já me incorporaram quem era a Gaia, eu já fui contratada para, no caso, fazer a live, apresentar a live de aniversário da Mixed Club, apresentar a parada LGBT. Então, assim, eu percebi que a estética, que era o meu ponto de vista inicial, ele mudou muito rapidamente. Esse ponto, ele começou a abrir para um ponto de diálogos. Estabelecer redes de diálogo. E aí eu comecei a perceber que talvez o que as pessoas vinham falando poderia ser uma verdade. Aí eu comecei a fazer o contrário. Exato. Eu comecei a fazer essa fraude novamente de acreditar que o que as pessoas estavam falando fazia sentido, de que eu tinha uma didática de falar sobre certos temas que geralmente eram mais complicados, principalmente na questão LGBT. E aí, não sei porquê, né? O pessoal é meio louco em Rio Preto, acabou numa assembleia, me nomeando como a representante titular da cadeira LGBTQIA+, dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Que então, eu sou a primeira conselheira LGBT da história da cidade. Olha só, que tá vendo? Porque é a primeira galera desse conselho, que esse conselho foi recém-criado, toque de caixa também, porque eu também não passo pano para a prefeitura. Mas, de certa forma, a partir disso, a gente começou a ter oportunidade de brigar lá dentro por coisas que sempre foram ocultadas. Então, esse foi o primeiro ano que, por exemplo, o Nelson Seixas teve uma categorização
LGBTQIA+, de cultura LGBT. Então, a partir daí, a gente vai fazendo trabalhos pequenos, mas que vão dando um resultado maior. Eu acho muito bacana, porque o espaço que a gente está aqui hoje, nessa casa, o Vasco ele tem um papel muito importante, junto com a Carol do Bartelier. Porque, assim, eu não queria ver mais as drag queens e as artistas transformistas passando pelo que elas passavam nas casas noturnas, que era subir num palco, levando uma produção e não ganhando R$1. Ou quando ganhava R$100, R$150. Isso não paga nada, entendeu? É muito pouco para um artista. E aí, a Carolzinha, o Harley Félix e o Gui Delamura, a gente acabou se abraçando e começou, quando o Bartelier estava fechando, ela começou a trazer para cá, antes do início da pandemia, alguns eventos. E esses eventos começaram a ter drag queens aqui. Então, dos 3 eventos que aconteceu aqui, eu estava nesses 3 organizando um coletivo. E esse coletivo, que era para ser só cultural, desenvolveu para ser sociocultural. Porque é impossível você falar de comunidade ou de cultura LGBTQIA+, sem falar sobre a vivência que esses corpos dissidentes têm na sociedade atual. Principalmente no nosso cenário riopretense, Alê. E é uma coisa que é ligada à outra, não tem como, né? Não a gente, tem. A gente dissociar disso, né? Não tem. E eu achei engraçado quando você falou, né? Não sei se a AD concorda, que você já chegando, né? É uma fraude, mas também você tem uma cara de diva pop internacional que a pessoa fala, meu Deus, cara de fraude, né? Da onde que surgiu essa mulher maravilhosa? Então é isso, né? Você é uma pessoa impactante, acho que você sabe disso, né? Ou não sabe? Eu acho que é um processo de construção, né? Porque ainda não tenho essa autoestima tão elevada de olhar no espelho e achar isso. Mas é um processo de construção, onde eu identifico meus privilégios e agradeço, e a partir disso uso como voz para as outras pessoas. Então eu nunca quis, depois de um tempo, eu nunca mais quis ser vista e nem fui mais vista pela minha aparência. As pessoas não convidam a Gaia porque a Gaia se veste muito bem, ou se maquia bem, é bonita. As pessoas convidam a Gaia porque a Gaia tem alguma coisa para acrescentar. Então, eu fui percebendo que talvez era necessário eu me politizar cada vez mais. Então, após o início, né, quando eu entrei no Conselho Municipal de Políticas Culturais, eu comecei também a reforçar as minhas ideias de ativismo. Eu sou uma pessoa, Alê, que aos meus 12 anos eu já vivia dentro de uma casa de pessoas trans e travestis. Eu tinha minha casa com minha mãe, mas eu passava a semana toda nessa casa com elas. E a minha mãe trans é uma mulher que lutou muito para conseguir a independência dela. E ela agregava ali, como se fosse uma casa de acolhimento, outras travestis que não tinham onde morar. E eu fazia parte desse núcleo. E vendo essa vivência, eu fui percebendo a diferença que tinha do acesso que eu, como pessoa privilegiada, branca, vivendo até então sobre a pele de uma pessoa cisgênero, eu tinha sobre os corpos daquelas meninas. E isso me incomodou. Começou a me denotar uma inquietação. E eu não conseguia viver tão bem, porque eu achava que se as minhas irmãs ali não estavam vivendo bem, também podia ser culpa minha por não estar conseguindo fazer nada, sendo que eu tinha acesso a outros espaços. Então, a minha luta hoje, ela vem muito em cima da bandeira T. Por quê? A comunidade gay é a comunidade mais privilegiada da nossa sigla. Entendeu? E tem gente que não reconhece, né? Acha que... É difícil, né? É muito difícil o reconhecimento. Porque sempre quando você vai... E eu acho que assim, o processo de entender privilégios, ele não tem como ser externo. Sempre que você trouxer isso de forma externa para alguém, você é privilegiada por você ser branca, por você ser cisgênera, ou por você ter uma situação social estável... E tudo isso, ele vem com um tom de ataque. As pessoas, elas não conseguem ter essa simpatia de olhar para isso com
com mais carisma ou até com empatia ao próximo. Ou mesmo uma neutralidade, né? Não. Parece que as pessoas já vêm com o pé atrás, Sim, né? é sempre um ataque, né? Aham. E aí, se a gente olha no contexto histórico, nada foi feito por gays, entendeu? Até a revolta lá do Stonewall, né? Que foi que Sim. surgiu da parada, foi por travestis, né? Marsha P. Johnson e Silvia Rivera, 2 travestis que fizeram um movimento de revolta e iniciaram, ou na verdade assim, eu sei que um movimento não se faz com 1 ou 2 pessoas. Existiam corpos ali em volta, mas esses eram os rostos que foram mais marginalizados e, portanto, hoje, historicamente, são os rostos que são lembrados. Então, esses corpos trans e travestis foram os corpos que abriram os espaços. E não só fora ali, aqui mesmo no Brasil. Se você pega o contexto histórico, o que a gente hoje chama de de possibilidade de viver a feminilidade de um gay afeminado, ele se possibilitou em cima da luta de mulheres trans e travestis e também de atores e atrizes transformistas lá dos anos 60 e 70. Então, nós bebemos muito da luta desses corpos. Esses corpos sempre vieram trabalhando antes. Então, por isso que hoje eu foco os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas falas diante de corpos trans e travestis. Por mais que eu esteja sendo hoje uma pessoa transgênero fluida, eu não ocupo esse local de uma travesti. Eu não sinto na pele que elas sentem. Eu tenho um acesso muito maior, entendeu? E esse acesso me possibilita estar em vários lugares. O Alê sabe muito bem disso. Exatamente. Só que quando eu chego nesses ambientes, eu não quero que eu seja privilegiada, eu quero que a pauta seja privilegiada. Porque são aqueles corpos que precisam ser ouvidos. E é muito interessante porque não é aquela questão do interesse individual, né? É do interesse coletivo, né? Que muitas pessoas vão pegar da causa para se prevalecer. E você não, você usa do coletivo para que todo mundo, de certa forma, vai subir junto, né? Nós somos assim, né? A gente é assim. É uma irmandade, né? Parece que tem uma ligação, todo mundo ali meio que se acolhe, é o que você falou. Sim. Você ali numa casa onde uma trans acolhia outras e tal. Sim. Eu acho que pela dificuldade, né, que vocês passam, acho que dá uma sabe o que a outra está passando, ou já passou, ou vai passar. Então, acho que isso gera uma empatia, né, uma união. Sim. Eu acho que sim. Eu falo que existe uma situação que a gente geralmente tende a romantizar pequenos grupos ou comunidades. E, na verdade, hoje, se a gente parar para analisar, grupos e comunidades agem e reagem da mesma forma que a sociedade no geral. Então, é muito difícil se organizar, é muito difícil despertar empatia. Tem treta também. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem gente boa, gente ruim também. Sim, sim. O mais difícil é despertar o sentimento político. Quando eu falo sentimento, quando eu falo a palavra política, para quem está nos ouvindo, política, eu falo da existência. Identificar a importância da existência do seu corpo na sociedade. Eu não estou falando de conexões partidárias ou do nosso sistema político de eleições, nada disso. Eu estou falando sobre existência e vivência de corpos. E isso é muito importante. Porque quando você desperta um corpo para politizar, esse corpo ele vai, a partir dali, parar ou diminuir de replicar as estratégias do machismo estrutural, que muitas das vezes fizeram com que uma travesti não pudesse ser contratada num lugar. Nós somos pessoas que reforçamos com a nossa existência todos os dias estereótipos. Nós estamos todos os dias querendo um cabelo que seja parecido com alguém da revista. Estamos sempre questionando as nossas formas, os nossos corpos, como não válidos ou não aceitos para a sexualidade. Isso não é pauta de LGBT, isso é pauta de ser humano. Quando você desperta essa pessoa para politizar as ideias, a partir desse despertar, ela começa a transformar o meio no qual ela vive. Então, é uma rede
Sempre é uma rede, eu penso nisso. Nós estamos no início de uma caminhada. Por mais brutal que tenha sido e que está sendo viver hoje em São José do Rio Preto, sendo LGBT e um corpo pensante, para quem não é pensante não está fazendo diferença, mesmo sendo LGBT. Mas para um corpo pensante, ainda assim nós estamos dando um passo. Nós já começamos a acordar. E esse acordar da comunidade pensante é um acordar que incomoda as pessoas que estão no poder, que é o reflexo do que a gente vem passando atualmente aqui na nossa cidade. E infelizmente é no país inteiro, né? Então, assim, Sim. aqui é o reflexo de tudo que acontece no país. Eu acho que uma coisa interessante que é importante falar, né? Porque muitas pessoas não sabem. A gente que tá mais acostumado, mas o que é, por exemplo, você falou que você é uma pessoa trans de gênero fluido. O que é esse gênero fluido? Porque as pessoas estão acostumadas com gay, com lésbica, até com a questão da travesti, da transexualidade. Apesar que ainda tem alguns erros de senso comum, mas elas sabem. Sim. Agora, gênero fluido, né, Dê, é uma coisa que é muita novidade, assim, pra pessoa que tá vendo. Você conseguiria explicar, assim, o que seria? Consigo. Eu consigo diante do meu ponto de vivência. A partir do meu ponto de vivência. Para isso eu preciso fazer um leve release, para vocês entenderem quem sou eu. Eu descobri que eu não era menina com 6 anos de idade. Sexualidade e gênero nunca foi discutido dentro da minha casa. Nunca. Então eu descobri que eu não era menina quando eu fui para a escolinha. Porque eu me apaixonei por um amigo, o meu melhor amiguinho, e ele era apaixonado por uma menina. E aí quando eu falei para ele que eu era apaixonado por ele falou assim: não pode, você é homem. E aí aquilo eu fui pra casa tentando pensar, falei, gente, eu sou homem? Por quê? Aí eu fui descobrir que existia diferença de genitália, entendeu? Porque os corpos de crianças não são corpos que desenvolveram a parte hormonal ainda. Então não tem... O menino e a menina, ambos não têm peito, entendeu? E eu tinha o meu cabelinho comprido, eu fui cortar meu cabelo com 8 anos a primeira vez. Então, assim, eu fui descobrir isso. Quando eu comecei com meus 13, 14 anos, só existia 2 possibilidades. Ou você era gay ou era você travesti. Se você era gay, poderia ser que um dia você fosse aceito socialmente. Se você fosse travesti, você teria que trabalhar na rua. E vivendo dentro da casa dessas minhas amigas, por mais que desde muito pequena eu já me maquiasse e saísse na figura feminina à noite, eu não conseguia sustentar esse repique durante o dia. Você morava com quem? Você morava com seus pais? Eu morava com os meus pais e paralelo na casa e com dela. eles era tranquilo essa questão? Ou não? Não era? No início não foi tranquilo. Porque para minha mãe, até esses tempos atrás, viu? Eu tô com 31 anos, até esses tempos atrás. Para ela é muito mais fácil lidar com a situação de ser gay. Ser gay tá tudo bem. Mas precisa ser mulher? No caso dela, precisa se vestir de mulher? Que é o caso da sociedade, né? A fala social. Ela representa a sociedade ali dentro da sua casa, né? E isso é interessante, porque aí também eu começo a ver o quanto eu não consigo ser tão empático quanto parece. Eu sou muito mais empática com pessoas que eu não conheço do que dentro de casa. Eu percebo que eu perco mais a paciência tentando explicar as coisas para minha mãe, meu irmão. Eu fico menos paciente pelo excesso de contato. É como se falasse, pera, eu sou sua filha, eu tô aqui, não precisa explicar, né? Sim, mas é falta de empatia. Porque a gente acaba pesando a mão quando é familiar. E quando é uma pessoa de fora, a gente ainda acaba sendo muito mais solícito, entendeu? Eu ouço da minha mãe assim, ai, você conversa tanto com as pessoas fora, dentro de casa você é sempre uma pessoa quieta. Você tá entendendo? Também é um trabalho que eu preciso fazer comigo. Voltando à questão, para entender o que é a transgeneridade, e aí eu comecei a performar como um homem gay. Viver como um homem gay. Você era um homem afeminado ou não? Eu sempre fui uma pessoa, eu acho que assim, o termo afeminado, ele vem muito da conjuntura do que é ser feminino estereotipado. Ah, sim. E esse feminino, eu sempre fui uma pessoa feminina. Sim.
Sempre fui delicada, sempre fui tranquila, no tom de voz, no jeito de ser, mesmo tendo uma figura masculina. Certo. E aí, isso, eu me montava à noite, durante o dia eu era um menino gay. Namorava, tudo. Com 22 anos eu não aguentei. E aí iniciei um processo de transição. Então eu vivi 1 ano e meio sendo travesti. Dia e noite. Durante 1 ano e meio. E aí eu cheguei num processo que eu, me deparei com uma quase possível tentativa de morte, de açoite. Não vindo de mim, mas de terceiro. Então, eu sofri uma ameaça de morte. Simplesmente por eu ser quem eu era. E quando isso aconteceu, isso me traumatizou. Então, eu arranquei as faixas, rapei a cabeça e voltei a performar no papel de homem. Nossa, porque eu não... olha o sofrimento. É um processo longo, né? E dolorido, pelo visto, né? A gente vê, assim, o glamour, a gente vê a parte bonita, né? A parte Uma mulher artística linda, é legal. A parte artística, Sim. mas a gente não imagina. Mas as o vivências são processo. difíceis. E olha que a gente tá falando de mim, hein, gente? Se você Que eu fosse preta... Exatamente. Eu Tipo- sou uma pessoa branca, de classe social média, tenho todos os privilégios, sabe? Eu estudei pra caramba, fiz tudo que... Então, eu sou cheia de privilégios. Imagina um corpo que metade disso, entendeu? Então, eu não sei o que é sofrer. Eu não sei o que é sofrer perto do que essas pessoas passam. E aí, com 23 passei por isso, peguei, raspei a cabeça e voltei novamente a performar na figura de um homem gay. Isso até os meus 27, 28 anos, que foi quando eu encontrei o meu atual parceiro. Então, faz 5 anos que eu estou numa relação. Ele é um homem gay. E durante esse processo, ele me conheceu como um homem gay. Ele não sente atração por mulher e por homem. Mas aí vem uma cláusula muito complexa. Hoje eu estava discutindo isso com ele. Ele falou assim, você nunca fala sobre mim. Eu falei assim, mas você acha necessário eu expor? Porque se eu falar de você, eu preciso falar dos processos de estar com alguém trans. Entendeu? E como foi pra ele esse processo? Péssimo. Estamos falando de você, tá? Olha. Ela é bem honesta, né? Foi difícil. A gente não tem motivo, né? Foi muito complexo. E é complexo até hoje. Porque eu sempre falo que eu penso numa situação muito de respeito. Ele, quando ele me conheceu como menino, ele é um corpo de um homem gay, ele não é um corpo de um homem bi. Ele não sente atração pelo feminino. E eu, cada vez mais, estou mais feminina. E isso cria uma barreira muito grande diante de 2 corpos, numa vivência de afeto sexual. Porém, nós temos uma coisa muito legal, que nós somos extremamente companheiros e amigos. Nós somos muito amigos. Nós não brigamos, nada disso. Só que é um processo muito difícil e doloroso. É um processo muito difícil e doloroso. E acho que nunca termina, né? Vocês vão estar em constante adaptação. Sim. Aí na Sim. relação, né? Eu vejo que nem todo mundo, a gente tem que entender a liberdade que todos os corpos têm. Se a partir de um momento isso pesar mais do que o que temos, obviamente que ele vai ter uma outra escolha de vida. Assim como eu vou ter uma outra escolha de vida. Estamos juntos porque queremos estar juntos. Entendeu? Mas é importante entender os percalços de ser. Porque aí eu fui descobrir que existia essa fluidez de gênero. Essa fluidez de gênero, ela pode ser um local que eu encontrei para mais confortável do que me assumir uma travesti? Pode. Pode ser. Pode ser. Eu tenho que pensar nessas possibilidades. Nossa, é muito legal que você tem muita consciência de quem você é, né? Tipo, dessas questões que podem ser das possibilidades, né? Eu acho que as pessoas elas têm muita vergonha de assumir para elas mesmas o que podem ser delas ou o que são delas no momento. Pode ser que eu esteja, igual eu digo, nesse processo de transformação, tenha me assumido como uma pessoa transgênero fluida, porque eu estou num processo, não numa chegada. Porque para mim ainda é mais fácil ser vista assim do que ser uma travesti. Pode ser isso. Mas, até então, eu vejo
que existem sim pessoas que fluem entre esses dois gêneros. Que se sentem, em certo momento, mais masculina e outra hora mais feminina. Eu não mudo emocionalmente. Algumas pessoas têm ápices emocionais, algumas criam até uma vida dupla, uma dupla personalidade. Eu não. Eu identifico essa fluidez de gênero porque quando eu chego em casa, eu tiro esse cabelo aqui, eu sou uma pessoa careca e eu gosto de ficar de bermuda, camiseta, jogada no sofá. E aí eu não quero ocupar o espaço dessas travestis que têm peito e que esse peito, quando elas chegam em qualquer lugar, já excluem elas de existir e falar, olha, eu sou uma travesti, mas eu tô aqui de dia, eu boto um boné na cabeça e eu passo de boy. Você tá entendendo? Eu não posso fazer isso. Eu vou estar indo contra a luta desses corpos que eu venho protegendo. Tentando, ao menos, proteger o falar. Entendeu? Então, é muito difícil. Mas eu acho que, assim, estou num processo. E estar no processo, para mim, é fantástico. É fantástico. Porque eu poderia passar a vida inteira sem me questionar. Performando ser alguém que, no fundo, eu não sou. Mas conquistando exatamente aquilo que todo mundo quer conquistar. Mas estou me possibilitando viver essas coisas. Hoje eu estou falando bastante coisa que eu nunca falei para ninguém aqui. Ai, Olha que que bom, ótimo. E é interessante delícia. que todos nós estamos num processo, né? Alguns identificam e outros não, né? Mas todos nós, o tempo todo é importante porque a gente já não é o que a gente foi ontem. E não vai ser o que a gente vai ser daqui pra frente. Então, mas esse reconhecimento é muito legítimo, né? Mas também é sofrido porque com certeza você lida com suas dores também, né? Sim. Com as suas A fraquezas. rotina, né, Ale? Eu sou uma pessoa que hoje, por mais que eu ganhe dinheiro fazendo arte, maior parte do meu salário vem da feira. Eu sou uma pessoa que trabalha na feira livre, entendeu? Por eu trabalhar na feira livre, eu não consigo ir do jeito que eu gostaria de ir, por exemplo, com meu cabelo longo e tal, e trabalhar na feira. No seu Não trabalho, porque eu não posso. Você entendeu? performa como homem no seu trabalho ou não? Então, Ou mais ou menos? eu performo sendo essa pessoa de gênero fluido que sempre sou. Aham. Mesmo se eu tirar toda a maquiagem aqui, você vai olhar pra minha cara, gata. Eu não tenho sobrancelha, eu sou uma pessoa que tem estereótipos diferentes. Eu sou uma pessoa que tem peito, entendeu? E olha que eu não fiz o meu exame de cariotipo pra saber se eu sou intersexo ou não. Porque se eu descobrir que eu sou uma pessoa intersexo, eu vou ter que mudar todo o meu discurso. mais uma militância aí pra, né? Sim, vou ter que mudar todo o meu discurso. Então, assim, a feira é um lugar extremamente machista, E retrógrado, tradicionalista, homofóbico. né? Conservador. Sim, é sofrível. E aí um dia a Evelyn falou pra mim assim, a Evelyn Gutierrez, falou, você não quer ser kamikaze, né? E deu risada. E eu falei, Evelyn, eu não consigo. O que é kamikaze? Ser linha de frente, ser tipo, por exemplo, a primeira travesti feirante. Ah, entendi. Entendi. Você lida como um corpo travesti na feira. Eu tenho que reconhecer que estou num processo e que essas fragilidades, elas existem. Talvez você consiga um dia, mas de repente agora não é o momento também. Isso você pode ir conquistando aos poucos ali, Sim, né? No existe seu uma ambiente. coisa que é atrelada a corpos trans e travestis, que é o nojo e a repulsa. Entendeu? Esses corpos, eles não ocupam esses espaços porque as pessoas já sabem que a maioria das pessoas tem medo, tem repulsa e tem nojo desses corpos. Então, dificilmente você vai ver uma trans ou uma travesti atuando na linha de frente de trabalhos com o povo. Entendeu? Exceto quando esse trabalho ele é voluntário. Entendeu? Ah, sim. Então, é isso que eu falo. Aí você vem falar, mas Gaia, você é militante, você deveria sim reforçar aí essa luta e tum. Sim, eu deveria, mas eu sou um ser humano, estou num processo gradual de me conhecer. Eu não sei exatamente, eu posso, de repente, começo a me viver como a travesti que sou, por exemplo. E de repente eu, falo, não é isso. Aí, volta de novo. Eu acho que tudo tem que ser pensado. Todas as questões sobre nós mesmos têm que ser analisadas. E tem que ser natural, não pode ser imposta. Você tem que militar no seu trabalho porque você é militante. Porque não isso é pode ser assim. opressor também, Isso né? também é Isso opressor. pode voltar contra você. Você tem que, só por você ser do jeito que você é obrigado a fazer? Não. Você faz porque é uma coisa que vem de dentro. Como você milita muito bem, não é porque você é obrigado, porque é uma coisa que você te quer. chama, né? Sim. Mas
a militância, ela tem opressão. A militância, ela não é só desconstrução. Se a militância fosse um processo de só desconstruir mentes, seria incrível. Mas toda militância, ela tem o intuito de construir mentes também, de acordo com as linhagens de pensamento de cada militância. Ou seja, não tem como dizer que ser militante não é oprimir também. Porque quando eu falo para uma pessoa que está errado, tal, eu parei para analisar esse caso individualmente, eu parei para verificar isso individualmente. Então, quando eu levanto pautas de um âmbito aberto. Quando eu faço uma analogia na parte de trabalho, de saúde, de direitos básicos que já são previstos pela Constituição, mas não são efetivados, que bloqueiam e que impedem que esses corpos alcancem os mesmos espaços que um corpo como a lei e o seu ocupa. Entendeu? Então, esse tipo de militância, ele é um tipo de militância, algo que já está na lei. Agora, um tipo de militância que impõe por uma linhagem, para mim se chama extremismo. E o extremismo nada é muito bom. Nem para a direita, nem para a esquerda. É o meu ponto de vista. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente, achando que está fazendo certo, a gente acaba oprimindo de um jeito diferente, né? Eu acho que principalmente no início, né, Ale? É porque a gente já quer mudar o mundo, né? A gente quer mudar o mundo e... Quando a gente é jovem, a gente acha que Sim. tem que ser assim, tem que fazer e tem que acontecer, e não é assim, né? Assim como o seu processo de construção, você falou que foi, pôs na planilha, pôs no papel, foi tudo muito, né, devagar, e tudo tem que ser construído também, tudo tem que ser embasado, né? Construído com uma estrutura, ele tem que fazer a estrutura primeiro e tem que ir, Sim. sabe, aos poucos, né? Que aí tem muito mais consistência. Então, você falou que você planejou tudo, a hora que você já surgiu pronta. Todo mundo já lia você como uma profissional, como uma artista profissional. Sim. Então, isso não foi por acaso, foi porque foi construído, foi, né, planejado. Eu acho que isso é muito importante. E por falar em militância, vamos agora polêmica, né? Como que você vê esse governo atual? Esse governo que ele foi... o discurso dele ele foi totalmente transfóbico, né? De ser gay é falta de porrada, que LGBT... Travesti, então... Sabe, é nojo mesmo. E mesmo assim, com todo esse discurso preconceituoso, tá aí no poder. Como que você vê isso e como, né? Eu e a Dé, a gente conversa muito sobre política, né? Que a gente não consegue entender como que chegou até aqui, chegou a esse ponto. E quais foram as derrotas que esse governo está trazendo para toda a comunidade? Ale, esse governo está no poder porque ele é um reflexo do pensamento da população. Não tem outra questão. A população viu nele a oportunidade de ter alguém que eles pudessem também destilar todo o ódio, todo o preconceito, toda a ignorância. Alguém igual a nós no poder, e que dessa forma a gente vai conseguir, com essa suposta ideia de conservadorismo. O que é conservadorismo? Entendeu? O que é o conservar? Sabe? Esse conservar, o ismo dessa ideia. Eu fico pensando exatamente quando as pessoas falam, eu sou conservadora, tá? Mas você conserva o quê? Você conserva o quê? Entendeu? Para mim não faz sentido. Só que o atual governo, o atual presidente, no caso, e todas as camadas que foram possibilitadas com ele no governo, é um reflexo da própria população. Quando a gente pega uma bancada que foi eleita majoritariamente por um grupo de uma religião específica, nós estamos ali entendendo que o que vai reger não é a Constituição, e sim a Bíblia. E quando a gente começa a analisar onde esses corpos, essa galera está, e o poder e o peso que eles têm na mão de decisão, a gente começa a ver o quão problemático é não só o governo, e sim a população em geral. O quanto nós
nos demais governos, ou até então, ficávamos presos ou sentíamos, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. Mas agora o presidente fala, então eu posso falar. Deu um aval, isso é né? pior, né? Parece Exato. que ele legitima essa gente. Sim, né? mas isso tudo já existia, Dê. É. Isso já existia dentro das pessoas. Bolsonaro nada mais é que um fantoche. Ele é um Tem razão. fantoche. Infelizmente, você tem razão. Ele é um laranja colocado ali dentro, entendeu? Para simplesmente instituir o que essa bancada conservadora, Evangélica. também religiosa, sobretudo de algumas linhagens evangélicas, a forma que acaba disseminando os pensamentos. Isso é no federal, isso é no estadual e isso é aqui no nosso municipal. Entendeu? São José do Rio Preto, recentemente, recebeu verba de apoio de partidos com base religiosa. Então, gente, é muito difícil a gente começar a pensar em política pública para esses corpos, quando, na verdade, nós temos ali conceitos determinantes de religião valendo mais do que a Constituição Federal. Então, isso é sério, isso é grave. Não é grave, nós vivemos um Estado laico, a pessoa tem direito a livre culto, mas ela não tem direito de usar isso como uma prerrogativa de liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não cabe nesses conceitos. Entendeu? Você tem a liberdade de expressão quando você não fere nenhum quesito da lei. Mas a partir do momento que você está destilando um racismo, uma homofobia, uma LGBTQ+fobia, isso tudo está lá na Constituição. Porém, eles usam o aval religioso, a Bíblia está falando. Então, a Bíblia está sob a Constituição. Entendeu? E é muito difícil lidar com isso. Porque essas mentes, elas não vão mudar tão cedo. Elas não vão mudar. Porque é a partir desse eleitorado religioso, conservador, que elas estão lá hoje. É por causa desses corpos. Agora, as corpas trans e travestis que lutem, entendeu? Por mais que, se a gente fizer uma analogia, durante o governo Bolsonaro, de tanto ele frisar os corpos LGBTs, ele fez uma coisa muito positiva para a comunidade. Pelo menos uma coisa. Ele ativou gatilhos de sobrevivência. Então começou um despertar político em corpos LGBTs que estavam acreditando num suposto marasmo enquanto os governos de esquerda estavam no poder. Eu tenho o meu pensamento político. Eu sou uma pessoa que tem um pensamento de esquerda. Porém, eu sei também que quando o governo de esquerda estava no poder, a naturalização de ser LGBT é muito normal, impediu que grandes avanços fossem levados para votação. Porque estava tudo bem. Enquanto isso, estavam matando travestis em todos os lugares. E a gente achava... Interessante, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? Sim. Esses ataques, né, à comunidade também forçaram uma união Sim. e um despertar mesmo, uma É porque agora não está conscientização. disfarçando, né? Não está disfarçando. Aham. Do mesmo jeito que eles não disfarçam, a comunidade civil no local que ela precisa ganhar força para sobreviver. Então, o desgoverno Bolsonaro, ele fez isso, ele despertou isso nas pessoas. Isso é um ponto positivo. Que levantando isso em pauta, o que a gente teve durante o governo Bolsonaro? Aprovações em benefício a pessoas trans e travestis. Que legal, pelo menos isso. Sim. Que não são efetivadas. Assim, que não vão ser tão cedo. Entendeu? Porque uma coisa está escrita, outra coisa está acontecendo. Tá? O crime de racismo já existe há muito tempo. Eu acho que já é um primeiro passo. E a partir do momento que as pessoas trans e as travestis começarem a se conscientizar de que é lei e que essa lei não pode ser, ela não pode ser ofendida por ser trans, ela não pode ser ofendida por ser travesti, e começar a lutar, igual você falou que está metendo um processo aí em alguém por causa de uma imagem. Então eu acho que
só de estar na lei, não é a lei que vai mudar a cabeça das pessoas. Mas as pessoas tendo a consciência da lei, elas podem e se impor um pouco mais, sabe? E começar a lutar e fazer valer seus direitos. A conscientização entendeu? tem que ser geral, na verdade, né? Tem Da que ser pessoa, geral. mas assim, porque não dá, tipo, a gente precisa do apoio de todos, né? E de todos. Mas eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que, assim, alguém que nunca soube andar, se estoura uma bomba ali perto, ele vai ser o primeiro a correr? Não. Não. Entendeu? Então é muito difícil cobrar da comunidade trans e travesti se posicionar e falar, não, aqui não, paraná, por quê? Já vivem com estigmas de ser vistas como mal. Já vivem com estigmas de só ter a prostituição como único recurso de sobrevivência. E aí a gente pensar que esses corpos vão ter que levantar a cabeça, os que não levantam a cabeça já morrem, imagina os que levantaram. É difícil. Então a gente precisa pensar num processo de lei ou um processo de política que tenha um certo tipo de proteção a esses corpos. Ou que, se não for para proteger esses corpos, que eduque a população no geral. Só que quando a gente começa a falar de sexualidade e gênero e as pessoas entram no intuito de formação educacional, a bancada conservadora identifica isso como um processo de sexualização infantil. Então, é muito difícil jogar com essa galera. Porque essa galera, eles não jogam aqui, eles jogam baixo. Jogam sujo pra Exato. caramba. Eles sempre tentam dar rasteira na gente. As rasteiras deles são todas com prerrogativas baseadas na Bíblia, no livro Bíblia. E o livro Bíblia, gente, por si só, quando a gente pega para ler, entendeu? Se você ler a Bíblia, é um livro extremamente interessante. Mas ele tem uma progressão. As coisas foram evoluindo de acordo com o passar da evolução da população. Era diferente quando tinha Moisés, totalmente diferente quando já existia Cristo, entendeu? E assim, os ensinamentos eram diferentes, as ideias que o preocupavam eram diferentes, entendeu? Então, assim, essa galera não evoluiu. Elas não evoluiu. Elas veem a palavra como uma palavra determinada. Elas não veem a palavra como uma palavra adaptável. Entendeu? E isso é difícil. Isso sofre, é muito difícil. Eu ouso dizer que evoluiu só pelo que é interesse deles. Porque, de certa forma, lá na Bíblia tem algumas coisas que eles modificaram. Por exemplo, não poderia trabalhar de sábado. Não pode usar 3 tipos de tecido. Sim. Não pode, ou seja, mas isso... Não pode fazer a barba. Caiu por terra. Por quê? Porque para eles foram interessantes. Exato. Mas, na verdade, foi uma seletividade, né? Tá todo mundo comendo carne de porco, né? Verdade. Então, ou seja, né, para corpos... aí não, mas assim, para mim, o que é bem... O que vai me favorecer, então é bem... difícil, né, quando a gente pensa nisso. Chega a ser hipócrita, porque você traz para você a palavra aquilo só que é conveniente. O que não é conveniente, você joga. Mas eu fico tentando pensar, por que eles utilizam tanto a prerrogativa da não existência dos corpos LGBTQIA+. Por quê? Deve existir algum tipo de manobra interna, política, com esses corpos, para desviar nossa atenção de alguma outra coisa. Porque existem tantas coisas que eles pregam, por que eles focam tanto nisso? Eu também não entendo, cara. Deve existir alguma coisa. Será que não é por causa do estabelecimento da família? Porque quando você tem um estabelecimento da família padrão, você tem um controle, né? E aí é como se... Pode ser. Assim, na verdade, está pensando, né? E por falar nisso, né? Até eu queria colocar uma imagem, que eu vou pedir pro Douglas colocar, que foi aqui o presidente dos Direitos Humanos da Câmara aqui da nossa cidade, né? Ele postou essa imagem que deu uma repercussão até nacional também, apareceu, né? Não só aqui em Rio Preto, né? E eu queria que você, Gaia, falasse o que representa você, enquanto uma pessoa trans, não fluida, LGBTQIA+, que representa a nossa cidade. O que isso quer dizer tanto da gente? Na verdade, no caso, quem publicou essa imagem já vem fazendo ataques à existência da comunidade desde 2018. Não é desse mandato. Ele já faz isso há muito tempo.
Essa é uma imagem que ela foi tirada, né? A imagem original ela não tem ali a manga LGBT, mas existe esse punho exatamente dessa cor, a mão e ali é claro. Essa imagem ela faz parte do período nazista. Do período nazista, eles faziam muitos pôsteres para mostrar a supremacia ariana sobre a existência dos judeus. Então, para diferenciar esses corpos dos brancos e dos negros. Então, ela tem um cunho racista, por fazer referência e analogia a esse período. E aí, aqui nessa adaptação, muito mal feita, por sinal, sim, ele, na verdade, não teria capacidade de fazer aquilo e aquilo. Ele só colocou isso daqui. Mas isso começou a surgir não na cabeça de Anderson Branco. Isso surgiu de um movimento conservador religioso nacional que dizia que a influência LGBTQIA+, destruiria o conceito de família do macho, fêmea, procriação. Essa imagem existiu nisso. Ele utilizou isso porque o discurso dele é em defesa da família, é todo voltado para esse suposto, entre parênteses, conservadorismo. Então, essa imagem ela é um ataque a partir do momento que, se ele tirasse a cor ali, ele estaria fazendo uma imagem racista. Assim como os judeus fizeram. Os judeus não, os nazistas fizeram. Ou seja, extremamente racista e perigosa. Racista e perigosa. A partir do momento que ele coloca ali a nossa bandeira, né, do LGBT colorida, e coloca aqui na minha família não, ele está justamente falando que isso é um mal. Ele está ali levando esses preceitos de que ser LGBT é ser demoníaco, é um ser que ele não é passível de afeto, é um ser que não constitui família, é um ser que existe para destruir a construção familiar básica, entendeu? Porém, quando uma pessoa faz um tipo de publicação como essa, ela traz uma responsabilidade, porque ele está num cargo de representação. E essa responsabilidade, ela é real, porque não só de cunho racista, não só de cunho LGBT-fóbico, mas também de cunho segregador. É uma pessoa que está pensando em segregar a população, não está pensando em unir. Ele está dizendo que só é família se for um macho, uma fêmea, juntos. Ou seja, já está ali indo contra a própria Constituição. Isso é um boicote à Constituição. Isso é um boicote às leis. A lei do racismo, que é a mesma lei que ampara os corpos LGBTs. Isso é um crime de ética que não deveria ser proferido por ninguém, muito menos por um vereador que hoje ocupa ainda a cadeira de presidente dos direitos humanos da cidade. E é o pior, né? Como que pode? Ainda tá, né? Mas para pensar, Lê. Da mesmo jeito que a gente vê o Bolsonaro, a gente tem que ver também a Câmara de Rio Preto. Ai, que triste, né? Então, um monte de mini bolsonarinho. Sim, ali, né? porque a Câmara de Rio Preto é um reflexo da população riopretense. População riopretense no qual foi uma das cidades que mais elegeram Bolsonaro em porcentagem de voto. Aqui tem 79% Bolsonaro. Sim. 21% Haddad. A gente comenta um detalhe muito importante, eu não sei como que está meu tempo, mas... Não, a gente tem um pouquinho, Tem um tô pouquinho? controlando aqui. Pode... então pode me controlar, viu, Ale? Você sabe que eu falo que nem louco. Existe uma situação muito grave que... Olha, até pensei em tempo e já me perdi. Aqui na nossa Câmara, São José do Rio Preto, também foi uma das últimas cidades do estado, não sei se do estado do país, a abolir o processo de escravidão. Quando as pessoas perguntam, nossa, por que Rio Preto, você fala que Rio Preto é uma cidade majoritariamente branca, né? Por que existem muito mais brancos em Rio Preto do que negros? Se foi uma das últimas cidades, quem conseguiu fugir naquela época não ia ficar por aqui. Então, os que ficaram foram segregados. Existia antes a favela, aqui em São José do Rio Preto, que era o local lá dentro do próprio João Paulo, do bairro.
Depois disso, com os programas sociais, foi criado o Parque da Cidadania, e onde a maioria dessas pessoas que tinham ali conseguiram casinha lá. E depois tem toda essa progressão de casas aqui que foram criadas pelo governo, né? Um monte. Só que a gente percebe justamente isso, que existe uma tentativa da própria população em apagar a existência de corpos negros aqui em Rio Preto. Rio Preto é uma cidade extremamente racista. Se Rio Preto ainda é uma cidade extremamente racista em estrutura, porque dificilmente você vai encontrar pessoas negras dirigindo sendo diretores de banco, coisas assim aqui em Rio Preto. Ainda isso é muito grave. Você acha que eles vão ter empatia sobre um corpo travesti? Vão ter empatia com um corpo gay se esse corpo gay não for feminino. Existe um processo do machismo estrutural que demoniza tudo aquilo que é feminino. Que te faz, Denise, a vida inteira ser vista como menos que um homem. Sim. Que faz com que você trabalhe o dobro para conseguir ser alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, esse machismo estrutural, ele demoniza corpos afeminados e demoniza tudo aquilo que tem relação ao feminino. Então, mulheres ganham menos. É difícil. Nós vivemos em uma cidade, a nossa Câmara é o reflexo da nossa população. Sempre isso faz essa analogia. Porque vocês vão entender a cidade que vocês moram quando vocês pararem para pensar. Assim como o país que a gente vive. E a pergunta que fica é como não desistir? Gente, às vezes eu canso. Não sei se você também, né? Olha, às vezes dá um desânimo. Porque assim, às vezes acontece igual, por exemplo, o que está acontecendo na nossa cidade. Foi barrado o Conselho da Diversidade Sexual. Aí eles vão fazer uma nota de repúdio contra uma propaganda que apoia a diversidade. Aí vai o presidente dos direitos humanos e posta uma mensagem totalmente LGBTfóbica e racista. Onde que a gente vai buscar esse gás, Gaia? E B, como que a gente vai fazer para não desistir? Não sei. Fica a pergunta para você, porque, né? É porque Você a gente sabe? é teimoso, a gente também é brasileiro e não desiste nunca. Mas olha... Eu acho que vem muito do instinto de sobrevivência. Eu acho que vem de instinto de sobrevivência. Eu, na verdade, eu não tenho... Eu sou paciente, mas eu não tenho tanto gás, assim como algumas outras pessoas que fazem uma militância de campo mais ativa do que eu. Porém, eu acho que vem desse processo da nossa existência mesmo. A gente só pode desistir, ou só desiste, aquele que foi ferido menos. Então, você pode perceber que quem encabeça as lutas nunca são corpos gays padronizados. Geralmente já são pessoas que já sofrem algum tipo de exclusão social. Então você vai ver corpos gordos, corpos negros, corpos trans, corpos transgêneros. Você vai encontrar lésbicas que são desfeminadas. Você vai encontrar todo esse tipo de pessoas que já são pessoas que são atacadas. Agora, aquela pessoa finíssima, masculinizada, gay, que trabalha numa loja, tipo, no shopping Guatemi, fina. Você acha que ela vai sair bem? No fim de semana, você acha que ela vai militar? No fim de semana, ela vai pra balada, usar drogas e ficar louca. Você tá entendendo? Porque é isso a vida dessas pessoas. Igual eu falo, seria muito interessante se a gente tivesse o apoio de todas as pessoas para que a gente conseguisse força. Se a comunidade fosse unida, não teria para ninguém. A gente ia conseguir derrubar tudo isso. Isso é o bato-palma para a galera, a bancada evangélica. São unidos. Porque eles são unidos. Por mais que unidos. seja cada um preocupado em recolher o seu dízimo da sua própria igreja, ainda assim eles são muito unidos por uma questão talvez temerosa. Não sei se é temerosa que eu diria, mas eu acho que sim. Até estratégica mesmo. Pode ser que seja estratégica a palavra, mas eu acho que essa estratégia ela provém desse temor. O temor a Deus ele faz com que os líderes religiosos controlem a massa de uma forma mais interessante.
Então essa galera só enriquece. Então eles enriquecem, controlam a quantidade de bens. A partir dali eles começam a dominar os processos de mídia e eles começam a ganhar tempo e inserir estratégias para fazer com que esses representantes religiosos estejam ocupando os lugares de liderança em todos os espaços, tanto na mídia, quanto na política, quanto donos de grandes empresas multimilionárias. Então, assim, essa galera é a maçonaria diferenciada do rolê. Aham. Porque o princípio maçom é um princípio muito lindo. Mas eles se ajudam entre eles. Entendeu? E eu percebo que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles lutam entre eles ali. Às vezes nem se gostam. Eu sei que tem a pentecostal que briga com a outra, que briga com a outra, que Mas não gosta na da hora outra do vamos pastora. ver, tá todo Mas na mundo hora do vai vamos tá- ver, vai todo mundo fazer o quê? mesmo Voltar lado, 17. Nossa, Entendeu? difícil, né? O tempo já tá acabando, já tá tão bom, né? Olha, a gente tá, Ai, que tá quase uma hora aqui, delícia, né? Gaia. Ô, Gaia, o que você falaria, olhando pra câmera, Sim. pra essa pessoa, a pessoa que tá passando por um momento difícil, ou de transição, ou se descobrindo, tá passando... Você, com toda a sua experiência, né? O que você falaria pra essa pessoa? Faça como eu. Marque uma psicóloga, porque eu estou saindo daqui para ser atendida. Eu estou falando verdade. Eu estou saindo daqui para ser atendida por psicólogas para tentar entender. Eu acho que assim, gente, se você não vai ter provavelmente você não vai ter um suporte familiar. Se você tiver um suporte familiar, se abrace nesse suporte familiar. Isso é muito, muito importante. Faz toda a diferença. Mas se você não tiver um suporte familiar, tente criar redes de afeto um pouco mais sérias. Nem todas as pessoas que você acredita que são suas amigas serão suas amigas durante todo o seu processo de transição. Nem todas as pessoas que gostam de você hoje vão gostar de você amanhã. Pode ser que amanhã você ouça o que eu ouço hoje. Nossa, você era tão bonito. Nossa, quando você era daquele jeito, a gente fazia tanta coisa diferente. Nossa, eu sinto saudade de quando você era mais de boa e não precisava sair de casa sem se preocupar com isso ou com aquilo. Então, assim, para as pessoas, elas estão preocupadas no que você proporciona para ela. Então, pense em você. Pense em você. Se você achar necessário, busque ajuda profissional. Mas analise também. Não vai acreditando em coisas que qualquer profissional diga para você. Porque nem todos eles estão preparados para lidar com um corpo igual ao seu. Só você, nesse processo de caminhada, está preparada para isso. E se não estiver agora, com força e tempo, você vai conseguindo. Nada se consegue virando a mesa de uma só vez. Tudo é um processo de construção. Se você pegar e reformar agora, sem antes construir o alicerce, as coisas não vão dar certo. Então vai com calma, vai com fé, que tudo vai fluir. Ah, que lindo! Dá vontade de bater palma, né? E a última pergunta, assim, o nosso programa chama Sem Tabu Podcast. Sim. Tem alguma coisa que pra você ainda é tabu? Muitas. Muitas. E eu acho que ainda existirão outras, assim que eu solucionar algumas. Gente, a gente tem que começar a parar de ser orgulhoso e começar a falar também sobre as nossas falhas. A gente tem que falar sobre as nossas falhas, Ale. Existem inúmeras coisas para mim que são tabus. Talvez seja... Você quer saber uma? Ah, eu tô curioso, você tá vendo? Por exemplo, eu que me digo uma pessoa num processo de desconstrução tão grande, não entendo alguns processos de fetichismo sexual. Alguns. Entendeu? Estranho. Deveria entender. Mas, até o momento, eu não entendo. Pode ser que se um dia eu encontrar alguém que faça isso e me explique, talvez eu entenda. Mas eu não tenho que me meter nisso. Isso é muito importante, gente. Essa criação da ideia do tabu é justamente por pessoas que não foram chamadas vir dar opinião num lugar que não é para elas falarem. Entendeu? Então, se você tem algum problema, vai resolver você dentro da sua casa, com seus, se você não aceita ou se você não acredita e tal. E assim a gente vai indo. Eu amei. A gente queria agradecer Muito obrigada, pelo convite, por você
dessa possibilidade de te conhecer melhor, né? Eu e a Dê, né? A gente ficou muito feliz. E você gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar? Eu agradeço imensamente. Eu acho que a gente está em um processo de construção dessa pauta aqui na cidade. Se você é LGBT aqui em Rio Preto, se una, unam-se a nós. Eu acho que assim, é um processo de unir forças. Se você não é LGBT, mas você pensa em progressão, una-se também. Porque nem tudo se faz sozinho. O privilégio de você não ser um corpo LGBT pode proporcionar um espaço para corpos LGBTs ter fala. É isso. Legal, que bacana. Obrigada, Dê. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal que ficou aí assistindo. Muito obrigado para você. Obrigada, que assistiu. Douglinha, pela programação. Douglas está nos bastidores. Você que assistiu, se puder, compartilha, curte, mostra para aquela sua família, manda esse vídeo para a família, para o grupo da família, para todo mundo e vamos tentar desconstruir, tá? E se você quiser ser patrocinador aqui desse podcast, entre em contato com a gente que a gente vai estar divulgando a sua marca. Muito obrigado, Gaia. A Dê, que já é uma parcerona, e até a próxima. Amo. Tchau, gente. Beijos.